Bom dia, gente. Rapidinho, meu nome é Lúcio, professor de Química do Colégio Estadual Almeida Cavalcante e vou dar uma aula de revisão sobre Química Orgânica. Eu vou dar uma aula sobre as bases da Química Orgânica, falar um pouco do carbono, falar um pouco dos elementos que formam compostos orgânicos e vou falar um pouco sobre as cadeias carbônicas, a classificação das cadeias carbônicas. Depois dessa aula, eu vou fazer uma outra aula com exercício de revisão. Tô com saudade de vocês, o terceirão. Eu espero que isso acabe logo para a gente voltar para as aulas presenciais. De antemão, peço desculpas, porque eu sou novato nesse ramo de aulas online. Vamos começar. Química orgânica é o ramo da química que estuda os compostos que contêm carbono, chamados compostos orgânicos. Se tem carbono, é um composto orgânico. Mas tem compostos que não são orgânicos e tem carbono. A química orgânica também estuda esses compostos. Então vamos resumir assim. A química orgânica é a química que estuda os compostos que contêm o carbono. Se tem carbono, vamos estudá-los. Aqui eu tenho uma tabela com o elemento carbono e alguns elementos: hidrogênio, oxigênio, enxofre, nitrogênio, fósforo e os halogênios. É a família dos halogênios que tem flúor, cloro, bromo e iodo. Qual é o objetivo dessa tabela? É mostrar a valência, ou seja, é mostrar as ligações que cada elemento faz. Então o carbono ele é tetravalente, ele faz 4 ligações. Observe que aqui aparece um tracinho, outro tracinho, outro tracinho, outro tracinho. São as 4 ligações que o carbono faz. Essas ligações podem aparecer de diversas formas, com uma ligação simples, com a ligação dupla e com a ligação tripla. Vamos memorizar isso. O carbono ele faz 4 ligações. O hidrogênio, uma ligação. Oxigênio e enxofre, 2 ligações. Observem que aparecem os 2 tracinhos. Nitrogênio e fósforo, trivalente, 3 ligações. Observem as 3 ligações. E todos os halogênios são monovalentes, fazem apenas uma ligação. Flúor, cloro, bromo e iodo. Vamos memorizar isso aí, tá? No exercício, vocês podem olhar para a tabela para ajudar a responder. Aqui eu tenho um exemplo de uma fórmula eletrônica, onde aparecem os pontinhos. Ó. Esses pontinhos representam os elétrons. Observe o carbono, que tem pontinhos pretos. Esses pontinhos pretos representam os elétrons do carbono. São 4 elétrons na última camada. E observem o H, o hidrogênio, que tem um pontinho vermelho, que representa o elétron do hidrogênio. O hidrogênio só tem um elétron. Então, ele vai compartilhar esse elétron através de uma ligação covalente com o carbono. É por isso que um hidrogênio só não deixa o carbono estável. É necessário mais um hidrogênio para fazer o compartilhamento, mais um hidrogênio, mais um hidrogênio. Ou seja, para o carbono ficar estável, junto com o hidrogênio, é necessário ter 8 elétrons na última camada. Então aqui eu vou ter 4 do carbono e os 4 elétrons que ele está compartilhando junto com o hidrogênio. Portanto, 8. Que fórmula é essa? Se chama fórmula eletrônica. Aqui aparecem os tracinhos. Já está muito fácil, né? Não tem que me preocupar com os pontinhos, né? Com os elétrons. Vocês vão se acostumar a trabalhar sempre com esses tracinhos. Portanto, hidrogênio, 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 hidrogênio. Essa fórmula se chama fórmula estrutural. E o nome desse composto é metano. Vamos lembrar? Fórmula eletrônica. E aqui, fórmula estrutural. Classificação das cadeias carbônicas. A cadeia carbônica é a estrutura formada por todos os átomos de carbono em uma molécula orgânica. Observe que eu tenho carbono, 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 mas aparece outro átomo, tá? O átomo que aparece
pode ser um heteroátomo. Heteroátomo, o que é isso? É aquele átomo, diferente do carbono, que está fazendo ligação com dois ou mais carbonos. Então observe que o heteroátomo está bem no meio entre carbonos. Já esse oxigênio aqui, ó, ele não é heteroátomo, porque ele está na extremidade e faz ligação com o carbono e com o hidrogênio. Para ser heteroátomo, ele tem que fazer ligação com no mínimo dois carbonos e ficar no meio, ok? Então, uma cadeia carbônica é aquela estrutura que tem vários carbonos. E aí vocês vão ver ó, que neste exemplo eu tenho vários carbonos, mesmo com um átomo diferente. Já nesse exemplo eu tenho dois carbonos, hidrogênio, 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 só completando ó, a estrutura. O H eu completo a estrutura nas ligações. Vamos continuar os exemplos? Então, de acordo com a disposição dos átomos de carbono, a cadeia carbônica pode ser aberta ou fechada, normal ou ramificada, saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea, aromática ou não aromática. Vamos conhecer cada um. A cadeia aberta, também chamada de acíclica ou alifática. Observe que parece um trenzinho. Está toda esticadinha. Só tem carbono, carbono, carbono e carbono. Aqui está faltando os hidrogênios, né? Então a gente pode completar essa estrutura colocando um H em cada espaço desse que está faltando. É só lembrar que o carbono ele faz 4 ligações. Então aqui esse carbono já tem ó, uma ligação. Faltam 3. Então vou colocar H, H e H. Esse outro carbono aqui eu já tem as 4 ligações, então não preciso colocar o hidrogênio. Esse carbono aqui que eu estou apontando com a seta já tem as 4, eu não preciso colocar o hidrogênio. Mas aqui, observe, esse carbono da extremidade já tem uma ligação, mas tem 2, 3 ó, ligações incompletas. Então aqui eu coloco o hidrogênio, ok? Então essa estrutura aqui, essa cadeia é uma cadeia aberta, toda esticadinha, carbono, carbono, carbono e carbono. Essa outra aqui, ó, esse outro exemplo, a mesma coisa. Mas o interessante, no meio, entre carbonos, aparece um átomo diferente. Como é o nome dele mesmo? Heteroátomo. Vamos lembrar. Cadeia aberta, toda esticadinha. A cadeia fechada é aquela que forma uma estrutura de figura geométrica. Então, neste exemplo aqui, observe que carbono, carbono, carbono estão ligados entre si, formando um triângulo. Está faltando o H, né? Vamos ter que colocar o H em cada carbono desse, ok? Observe essa outra estrutura. Ela é uma cadeia fechada que forma um hexágono. 6 lados. Observem aí, está bem fechadinho. Carbono, carbono, carbono. Ligação simples, ligação dupla, ligação simples. E aqui apareceu o N, nitrogênio. Pergunto para vocês. Esse nitrogênio, ele é um heteroátomo ou não é? Observe, ele é um heteroátomo. Está fazendo ligação com 2 carbonos, ele está bem no meio. Ok? É importante lembrar disso. Vamos passar? Essas cadeias podem ser representadas de outra forma. Então aqui eu tenho uma forma, lembra que eu falei no início, falei da fórmula eletrônica, falei da fórmula estrutural, essa aqui, ó, essa cadeia, é a fórmula estrutural, que eu posso colocar os hidrogênios. Mas essa forma aqui é a forma simplificada, onde eu não coloco as letras, não coloco o carbono, nem o H. Observe que eu só coloco os traços. E aí, como é que fica? Bom, o macete é o seguinte. Eu vou contar os carbonos. 1, 2, 3, 4. Primeiro carbono, ligação simples, segundo carbono. Eu vou olhar aqui para esse lado e eu vejo as extremidades. Ó, uma ponta, e aqui uma ponta, aqui outra ponta, aqui outra ponta. Então vamos lá. Carbono, ligação simples. Carbono, ligação tripla. Carbono, ligação simples. Carbono. É só desenhar dessa forma, ok? Não tem segredo.
Você conta 1, 2, 3, 4. Você coloca o carbono e faz um traço. Coloca o carbono, 3 traços. Carbono, mais um traço, carbono. E aí você apaga o carbono, deixa só as pontinhas. É necessário ter essas pontinhas aqui. Espero que vocês tenham entendido. Olha só. Neste caso aqui eu tenho carbono, carbono, oxigênio, carbono, ligação dupla, carbono. Observem que no meio aparece um oxigênio. Olha o heteroátomo aí. Como é que eu transformo essa fórmula estrutural em simplificada? De novo, carbono, carbono. Olha a ponta. Um carbono, ligação simples, tracinho, outro carbono. Ligação simples, oxigênio, ligação simples, outro carbono. E ligação dupla, carbono. Ligação dupla aqui, ó, tá faltando, ó. Eita, isso foi um erro, né? Vamos consertar esse erro. Então aqui, vou marcar a canetinha, vou marcar a cor da caneta, vermelho, vamos ver se sai. Ótimo, aqui era para ser desse jeito, ok? Feito. Vamos lá esse exemplo. Olha o triângulo aqui, cadeia fechada, os carbonos todos na estruturazinha ligando, uma ligação simples, simples, simples. Perfeito. Cadeia fechada. Como é que eu faço aqui da fórmula estrutural para a fórmula simplificada? Carbono aqui em cima, ligação simples. Carbono na ponta, ligação simples. Carbono na ponta, ligação simples. Terminamos. Então conhecemos a fórmula eletrônica, estrutural e simplificada. Olha agora, eu tenho de novo uma cadeia fechada, carbono, ligação simples carbono, ligação dupla carbono, simples nitrogênio. É só eu repetir, tá? Eu faço desenho da cadeia fechada, mas não coloco o carbono. Coloco só o nitrogênio. Se fosse um oxigênio, tem que colocar. Um fósforo, tem que colocar. Mas eu não coloco o carbono e nem o hidrogênio. Ok? Então, carbono na ponta, carbono na ponta, carbono na ponta. Ligação dupla, simples, dupla, igual está na fórmula estrutural. Ótimo. Cadeia normal, reta ou linear. Ela é toda reta, toda retinha. Muito fácil, né? Cadeia normal. Ligação simples, simples, simples. Apareceu um nitrogênio aqui, ó, um átomo diferente entre carbonos. Apareceu um heteroátomo. Não tem problema. Porque o objetivo da cadeia normal é olhar somente as extremidades. Se os átomos estão dispostos de forma única sequência. Então eu vou olhar aqui, ó, carbono e carbono na extremidade. Tá retinho, parece um trenzinho, ó. Aqui também, carbono, carbono, tá retinho, parece um trenzinho. Então, cadeia normal. Existe a cadeia ramificada, que é o oposto da normal. A ramificada é aquela que aparece uma ramificação. Atenção, a ramificação tem que ser do carbono. Então aqui eu tenho carbono, 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 carbono na cadeia principal e um tracinho, ó, uma ligação, o carbono desce. Observem a ramificação. Nesse exemplo, carbono, 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 carbono na cadeia principal. Observe que de um lado o carbono desce e do outro o oxigênio sobe. Eu não posso olhar para o oxigênio não é ramificação. Só o carbono é ramificação, ok? Então, neste caso aqui, está pintadinho para vocês verem que aparece uma ramificação. Olha a cadeia fechada, do mesmo jeito, do lado tem um carbono saindo da cadeia fechada. Outra ramificação. Então, cadeia ramificada, cadeia ramificada, cadeia ramificada, ok? Entenderam? Espero que sim. Saturada. Gente, vamos olhar a ligação entre os carbonos. Carbono, ligação simples, carbono, ligação simples, carbono, ligação simples. Pronto, acabou. Se tem ligação simples, saturada. Observe aqui, carbono, ligação simples, carbono simples, carbono simples, tripla nitrogênio. Eu não vou olhar para o nitrogênio. O nitrogênio está fazendo uma ligação tripla com carbono, então não vale. Só vale entre carbonos. Então, carbono com carbono, ligação simples. Carbono com carbono, ligação simples. Cadeia saturada.
O oposto dela é a cadeia insaturada. Olha, carbono com carbono, apareceu uma ligação dupla. Ah, professor, apareceu um heteroátomo. Não tem problema, por quê? Porque eu vou olhar só para as ligações. Simples, simples, simples. Entre carbono está aqui, ó, dupla. Ligação dupla, ligação tripla é uma insaturação. Olha esse exemplo. Carbono, ligação simples, carbono, ligação tripla. Carbono, ligação simples, carbono. Olha a insaturação, cadeia o quê? Insaturada. Fácil, né? Cadeia homogênea. Pronto. Então eu vou olhar aqui na cadeia todos os carbonos organizados, ó, nesse exemplo. Não tem nenhum heteroátomo. Observe aqui, ó, carbono, ligação tripla, carbono, carbono. Eu não vou olhar para a ligação, eu só vou procurar um átomo diferente. Apareceu aqui o oxigênio, que é o átomo diferente do carbono. Ah, mas está na extremidade. Pode, não tem problema. Se aparecesse entre carbonos, aí é que não pode. A cadeia homogênea é aquela que não tem heteroátomo. Carbono, 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 carbono. Olha o exemplo, na extremidade aparece um átomo diferente. Está na extremidade, pode. Cadeia homogênea. Mas se aparecesse no meio, ele seria um heteroátomo. Aí não seria mais cadeia homogênea. Qual é então o oposto da homogênea? É a cadeia heterogênea. A cadeia heterogênea, observem, olha o átomo diferente, está no meio, ó, entre carbonos. Isso aqui, ó, é um heteroátomo. Olha aí o nomezinho. Olha esse exemplo, carbono, carbono, oxigênio, carbono, carbono. Olha o átomo diferente no meio. Heteroátomo, ok? Fácil, né? A diferença de um para o outro. Cadeia aromática. Muito fácil de entender também. A aromática é uma cadeia fechada que possui 6 carbonos e a estrutura entre eles só é de carbono. A ligação é simples, dupla. Olha a sequência. Simples, dupla. Olha a sequência. Simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. Pronto. Acabou-se. Cadeia aromática. Vou desenhar aqui na fórmula simplificada. Não ponho o carbono. Então fica até mais fácil de ver, né? Simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. Memoriza isso, ok? Meus amigos. Ah, tem mais uma. Cadeia alicíclica ou não aromática ou ciclo alifática. Bom, não aromática. Toda cadeia fechada, não aromática. Aqui, ó, essa cadeia fechada, formando um triângulo, não aromática. Aqui eu tenho um hexágono, mas só tenho 5 carbonos e um nitrogênio, é um átomo diferente, não aromático. Aqui eu tenho uma fórmula simplificada, com 4 carbonos, não é aromática. Aqui eu tenho os 6 carbonos, que bom, mas a ligação entre eles é simples, dupla, simples, opa, não tem a sequência de simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. Se não tem a sequência, não é aromático. Bom, vamos memorizar, né, meus queridos? Cadeia mista é aquela que tem todas as outras juntas. Cadeia fechada, uma cadeia reta, uma ramificação. Aqui, ó, cadeia fechada nessa estrutura, ó. Olha o triângulo, cadeia fechada, cadeia reta, cadeia com ramificação. Então ela é uma cadeia mista. Qual é o objetivo dessa teoria toda? Memorizar a classificação das cadeias carbônicas, ok? Bom, é isso, nossa aula terminou, espero que vocês tenham entendido. Estudem, porque agora eu vou fazer um exercício explicativo, bem fácil, para no futuro, em breve, fazermos uma avaliação. Um abraço e até mais.